Continuando a nossa aula, né? Então vamos lá, estávamos tratando sobre o crime de exposição ou de perigo de contágio venéreo, tá? Iríamos entrar no assunto agora voluntariedade. Quando se fala de voluntariedade, a doutrina está querendo tratar a respeito do elemento vontade, do elemento volitivo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, muita atenção, é um crime doloso, mas o dolo não é o dolo de produzir o resultado, até porque esse crime não possui resultado. Já falamos sobre isso, não são crimes de resultado, tá? São crimes formais, não são crimes materiais, são crimes formais, não se exige a produção de um resultado. Os crimes de perigo, portanto, são crimes que não exigem a produção de um resultado naturalístico, são crimes formais. Então, nesse caso, nós não temos um dolo de produzir o resultado contágio venéreo, nós temos um dolo de perigo. O crime de perigo exige um dolo de perigo, o dolo de expor o bem jurídico a perigo de lesão, tá certo? Então aqui é a pessoa que sabe, tá, estar doente, dolo direto, ou deveria saber estar doente, dolo indireto, tá certo? Dolo eventual no caso, tá certo? Então vejam, dolo aqui é de perigo, seja ele o dolo direto ou dolo eventual. Quando o tipo penal fala que a pessoa sabia estar contaminada da moléstia e ainda assim, né, a doença de que deve saber, de que sabe ou deve saber estar contaminado, quando ele fala de que sabe, ele está se referindo ao dolo direto. Eu sei que eu estou contaminado, eu tenho certeza que eu estou contaminado de uma doença venérea, e mesmo assim eu pratico o ato sexual ou o ato libidinoso com a vítima, expondo a sua saúde a perigo. Ok? E o de que deve saber? Como assim deve saber? Trata-se de um dolo eventual. Eu não tenho certeza porque eu não fiz exame, eu não fui clinicado dessa forma por um médico, mas eu percebo alguns sintomas diferentes. Eu estou com uma íngua, eu estou com algum tipo de sintoma de alguma doença venérea, com alguns sinais nos meus órgãos genitais que me poderiam fazer entender que eu estaria supostamente com uma doença venérea. Mas eu não me importo, né? Assim que é o dolo eventual, eu não me importo, eu não estou nem aí, para mim é indiferente, mesmo assim eu pratico esse ato sexual com a vítima, expondo a sua saúde a perigo de contágio. Tá certo? Então, dolo direto ou dolo eventual, tá certo? Mas não é o dolo de dano. Só lembrando aqui que se efetivamente ele tem o dolo de contaminar e acaba efetivamente fazendo com que essa pessoa seja contaminada, eu vou ter, se ele conclui, ele consegue ter esse intento, tá certo? Ele pode ter praticado a forma qualificada do parágrafo 1º, tá? Se é a intenção do agente realmente contaminar a vítima, olha lá, parágrafo 1º aqui, ó. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, veja que foi além do mero dolo de perigo. Ele não só agiu com dolo de perigo, de meramente só querer o ato sexual, mas expondo a saúde da pessoa a perigo de contágio. Não, ele queria realmente transmitir a moléstia, tá certo? Pena de reclusão de 1 a 4 anos. É a forma qualificada prevista aí no parágrafo 1º do artigo 130, tá certo? E aí veja, se efetivamente ele causa a ofensa à saúde da pessoa, ele pode inclusive vir a responder pelo artigo 129, crime de lesão corporal. Se a moléstia foi incurável, tá? Alguma das suas formas qualificadas, inclusive da lesão corporal grave, gravíssima, ou até mesmo lesão corporal com resultado morte. Ok, gente? Então, vejam, eu quero que vocês entendam bem essa questão de que o dolo aqui é de meramente expor a perigo a vida da pessoa, a saúde da pessoa praticando o ato sexual. Se o agente tem intenção de transmitir, mas não consegue transmitir, ele vai ter praticado a forma qualificada do parágrafo 1º do artigo 130, que diz lá que se é a intenção do agente transmitir a moléstia. Se ele tinha intenção e efetivamente consegue transmitir a moléstia, ele vai ter praticado uma das formas ali do artigo 129. Tá certo? Do crime de lesão corporal, podendo inclusive ser as formas qualificadas dependendo da gravidade da lesão praticada, ok? Por isso que nós falamos que esses crimes de perigo, eles são soldados de reserva, eles são subsidiários, porque se a pessoa praticou o ato sexual, até mesmo com a intenção de transmitir a moléstia venérea, tá certo? Se ele efetivamente consegue causar esse dano à saúde, ele vai ter praticado um crime mais grave, que é o crime de lesão corporal. Se ele, embora tenha tido a intenção de transmitir a moléstia, não conseguiu, persiste o crime subsidiário, que é o crime de exposição a perigo. Eu chamo o soldadinho de reserva, não é isso? Então, é essa a explicação aí da subsidiariedade do crime de perigo, aqui no caso específico do crime de perigo de contágio
venéreo, tá certo? Pessoal, é possível o erro de tipo nesse crime também? Erro de tipo a gente já viu, né, quando a gente ele tem uma falsa percepção da situação de fato, da situação fática, tá certo? De modo que ele erra sobre uma elementar do tipo penal. Aqui, por exemplo, se o agente age enganado, ele achava que estava sadio, digamos que ele fez um exame para tentar detectar se realmente estava acometido de uma doença venérea e por um erro laboratorial, um erro médico na hora de clinicar, foi dado um falso negativo para ele. E ele, acreditando estar sadio, praticou a conduta, o ato sexual com a vítima. Não estaremos diante da hipótese desse crime por conta do erro de tipo. O erro de tipo exclui dolo e culpa-se inevitável, não é isso? Exclui dolo e culpa-se inevitável. O fato é atípico. Então, se ele achava que estava sadio e na verdade não estava, por um erro excusável, um erro inevitável, aquele erro que qualquer pessoa teria incorrido, tá certo? Exclui dolo e exclui a culpa da sua conduta, não é isso? Esse crime nem há que se falar em conduta culposa, ele só pode ser punido a título de dolo. Então, se exclui o dolo e o crime não é punido a título de culpa, excluiu o dolo, excluiu a conduta, excluiu o fato típico. O fato é atípico por erro de tipo neste caso, tá certo? Consumação em tentativa desse crime. Vamos lá, em que momento esse crime está consumado? Em que momento esse crime está consumado? No momento em que há a prática do ato sexual capaz de transmitir a moléstia venérea. Então, não é no momento do contágio. Cuidado, se a prova falar para vocês que o crime de perigo de contágio venéreo se consuma com a contaminação da vítima da doença venérea, pela doença venérea, está errado. Não estamos falando de um crime de dano, de um crime material, estamos falando de um crime de perigo. Só o mero ato de praticar o ato sexual, expondo a vítima a um perigo de contágio venéreo, o crime já está consumado. Esse é o momento da consumação desse crime. É um crime formal. Embora haja essa possibilidade de um resultado, contaminação pela doença venérea, o tipo penal não está exigindo essa contaminação pela doença venérea. Só está exigindo que haja a prática do ato sexual que vai expor a saúde da vítima a um perigo de contágio. Beleza? Tranquilo? Tá certo, o crime é de perigo ali presumido, não é isso? Ok. Se o agente usou preservativos, gente, e se o agente teve cuidado para não contaminar a vítima usando um preservativo para poder proteger na relação sexual do perigo de contágio? Obviamente nós teríamos aí uma hipótese de crime impossível, não é isso? Uma hipótese de crime impossível, já que se não houver possibilidade nenhuma de contágio pelo fato de ele ter se precavido e usado o preservativo, o meio empregado é absolutamente ineficaz, não é isso? Há uma ineficácia absoluta do meio empregado, já que o uso do preservativo impediria o contágio venéreo, tá certo? Agora vamos ver no caso concreto que doença se trata, né? Cuidado que existem doenças que mesmo com preservativo é possível que a pessoa tenha o contágio dessa doença venérea, tá certo? O HPV é uma doença muito comum, principalmente, e se manifesta muito mais nas mulheres, é uma doença muito séria, tá? Acomete muitas pessoas e que às vezes até mesmo o uso de preservativo, o contato do corpo com outras partes ali íntimas, podem contaminar por essa doença, tá certo? Mas estamos partindo de uma hipótese que o uso do preservativo impede ou torna ineficaz o contágio. Aí poderíamos falar da hipótese de crime impossível, tá certo? Crime impossível. Perfeito. A ação penal desse crime. A ação penal desse crime é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E não poderia ser diferente. Estamos aqui tratando de um crime que afeta profundamente a intimidade da pessoa. Veja que estamos falando de atos sexuais, de contatos sexuais que fazem parte da vida íntima da pessoa. E aí o legislador deixou a critério da pessoa, que ela tomasse essa decisão de ajuizar ou não, de permitir, né, de conceder autorização ou não ao órgão titular da ação penal, o Ministério Público, para que ele procedesse à ação penal, não é isso? Para que a vítima autorizasse ou não, através da representação, que o órgão titular da ação penal pudesse ajuizar essa ação penal e promover a responsabilização daquele que cometeu o crime, porque diz respeito a uma questão íntima da vítima, tá certo? Às vezes o escândalo do processo seria pior do que a impunidade do agente. Então o legislador deixou a critério da vítima fazer a representação ou não. Por isso a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ok? Perfeito, concluímos, vamos passar para o próximo, correndo mesmo aqui, porque
Aí vocês botam mais lento a aula, vocês assistem de novo, leiam o material que eu mandei, né? E a gente vai vencendo aqui as etapas aqui e passando por esse capítulo aqui da forma mais proveitosa possível, sem também se estender demais com isso. Perigo de contágio de moléstia grávida. Moléstia grave. Vamos para o artigo 131 agora. Trata do crime de perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nosso legislador ele tem uma dificuldade técnica de escrever as coisas, porque, olha, seria mais fácil se ele falasse isso aqui, ó. Praticar ato capaz de produzir contágio com o fim de transmitir a moléstia grave de que está contaminado. Então ele botou uma vírgula e fez uma construção do tipo penal que não ficou muito agradável, né? Mas é isso. Então o agente que pratica um ato capaz, apto, hábil, idôneo a causar um contágio de uma moléstia grave em alguém, ele pratica isso com o fim de transmitir essa moléstia grave. Tá? Então, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então vamos lá, que o bem protegido também é a incolumidade física da pessoa, é a saúde da pessoa. Tá certo? Em última análise, até mesmo a vida, porque essa moléstia grave pode vir a causar um dano à sua própria, à vida da vítima. Sujeitos do crime, sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que esteja contaminada pela moléstia grave. Não é isso? Uma pessoa sã, ela não tem, não tem a condição, a qualidade que se exige para que ela pratique, para que ela transmita essa moléstia grave. Né? Fica até na dúvida se esse crime seria, essa classificação realmente estaria correta de ser crime comum, porque não é qualquer pessoa, é a pessoa que tem uma condição especial, que é o que? Está contaminada de uma moléstia grave. Tá? Mas aqui, pelo menos o Rogério Sanches, ele classifica como crime comum quanto ao sujeito ativo. Quanto ao sujeito passivo, também qualquer pessoa, desde que esteja sã e já não esteja contaminada com essa moléstia grave que o agente quer contaminar. Perfeito? Então, vamos lá. Sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que contaminada pela moléstia grave. Sujeito passivo, qualquer pessoa, desde que esteja sã. Se a pessoa já estava contaminada com essa moléstia grave e o agente quis transmitir a ela, o crime não vai acontecer, mas será, inclusive, crime impossível, porque o objeto material, a pessoa a ser contaminada, já estava contaminada, então ela é imprópria, o objeto material é impróprio ao resultado que se quer com o crime. Tá certo? Conduta, qual é a conduta então? Então aqui se pune aquela pessoa que está contaminada de uma moléstia grave e contagiosa, tá certo? De praticar qualquer ato capaz de transmitir a outra pessoa. Tá? Então aqui a conduta já vimos que, ó, nesse caso aqui, ao contrário do artigo 131, do 130, tá? O 131, o crime é de ação livre. Lá o anterior era crime de ação vinculada. A forma que ele ia expor a perigo de contágio de moléstia venérea, no artigo 130, era o ato sexual ou ato libidinoso. Aqui é qualquer ato capaz de produzir contágio. Esse ato pode ser tanto direto, aperto de mão, espirrar, tossir, pegar na pessoa, lamber, beijar, não é isso? Como pode também ser através de objetos, usar o mesmo copo, o mesmo talher, tá certo? Mas vejam, não existe modalidade culposa, a conduta aqui é dolosa, e aqui existe um elemento especial, tá? O dolo aqui é específico, como diria uma doutrina mais tradicional. O elemento subjetivo do tipo penal diz aqui com o fim de transmitir a outra, ou seja, ele age querendo transmitir essa moléstia grave. Perfeito? Isso em tempos de coronavírus, de Covid-19, é bem interessante, né? Por quê? Professor, vamos tentar agora ver se vocês pegaram legal pela análise do tipo aqui que eu acabei de ler para vocês. Ó, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A professor quer dizer então que nesses tempos de coronavírus, eu posso dizer que coronavírus é uma moléstia grave e é uma moléstia contagiosa. Sim, perfeito. Então quer dizer que a pessoa que sai na rua tendo coronavírus, ela vai sair pela rua ali irresponsavelmente, ela pode ser, está praticando esse crime aqui do artigo 131, só o fato de sair na rua não. Vejam que aqui eu tenho uma conduta de alguém que pratica o ato com o fim de transmitir a moléstia grave a alguém. Ela quer transmitir a outrem, pessoa determinada ou determinadas, perfeito?
essa moléstia. Então ela tem que praticar um ato visando essa finalidade de transmitir. O mero ato de irresponsavelmente, negligentemente ou imprudentemente estar na rua, tendo ali sintomas ou sabendo estar contaminado pelo Covid-19, por exemplo, não caracterizaria esse tipo penal do artigo 131. Tá certo? Tem que haver uma prática de um ato e visando transmitir essa doença grave de que está contagiado. Agora, se essa pessoa sabe e ela propositadamente vai lá e cumprimenta e fala em cima das pessoas querendo, com um fim especial de querer transmitir a moléstia, perfeito, essa pessoa sim está praticando a conduta descrita no artigo 131. Tranquilo, gente? Para vocês entenderem que não é um crime de perigo abstrato. É um mero ato de sair na rua, eu presumo que ela está expondo a perigo as pessoas, não para esse crime. Tá? Nesse crime é crime de perigo concreto. Vejam, ó, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Quem é o outrem que foi exposto a perigo? Pessoa determinada, pessoas determinadas. Que ato praticou? O caso concreto tem que dizer. Tem que ser uma hipótese real, concreta, efetiva de que ela expôs ali a pessoa a perigo de contágio de moléstia grave. Tá certo? Então, crime de perigo concreto. Tem que ter a situação concreta em que ela expôs efetivamente alguém, pessoa determinada ou determinadas, ao perigo de contágio de moléstia grave. Perfeito. Mesma coisa, moléstia grave. Aonde eu vou buscar esse conceito de moléstia grave? De novo, aquela coisa que nós falamos a respeito da norma penal em branco. O tipo penal é incompleto. Ele não diz o que se trata essa palavra, essa parte do tipo penal, esse elemento normativo do tipo penal, moléstia grave. Esse conceito do que vem a ser moléstia grave, eu vou ter que buscar em atos regulamentares do Ministério da Saúde. Muito provavelmente o coronavírus deve ter algum ato que considerou já como moléstia grave, contagiosa, e que, portanto, você teria que fazer a complementação ali do tipo penal a esse dispositivo normativo. Você vai dizer aqui, praticou o artigo 131, combinado com a portaria tal, o ato tal do Ministério da Saúde, para você vislumbrar aqui e estabelecer o alcance da tipicidade aqui desse crime do artigo 131, perfeito? Ok, o que mais que a gente pode falar aqui? Crime de ação livre, já falamos, ó, qualquer meio direto ou indireto. Meio direto, contato entre sujeitos, abraço, aperto de mão, lamber, né? Não sei quem lamberia o outro, mas lambeu o outro, tá? Cuspiu, né? Utilização de objetos, talheres, copos, então vejam que a forma aqui é de ação livre, desde que aquele ato seja realmente capaz de produzir esse contágio da moléstia grave. Voluntariedade, então, o elemento voluntariedade, punível somente a título de dolo. E aqui é o dolo direto de dano. Vejam que exige-se aqui um elemento subjetivo, especial, que é esse com o fim de transmitir a outrem. Então vejam, praticar com o fim de transmitir a outrem. O agente age voltado para essa finalidade. A doutrina mais antiga chamava isso de dolo específico. Dolo específico, que é aquela vontade direta, específica de praticar aquela conduta. Então, exige-se aqui nesse tipo penal que ele haja com esse dolo especial. Ele haja com o fim de transmitir a doença. Por isso que só admite esse dolo de produzir dano. Não é um mero dolo de perigo. Tá certo? Não é a conduta de simplesmente sair aí expondo a perigo as outras pessoas de contágio. Aqui o crime exige que o perigo seja concreto, tá certo? E que o agente haja com esse dolo de dano, esse dolo de causar a contaminação pela moléstia grave. Embora o tipo penal não exija essa contaminação. Vocês viram em algum lugar aqui que ele contamina efetivamente? Não, ele só fala que pratica um ato capaz de produzir o contágio. Tá? Expôs a perigo concreto aquela pessoa de um contágio de uma moléstia grave. Perfeito. O crime se consuma, então vamos lá, consumação e tentativa agora. O crime se consuma com a prática do ato perigoso, como nós falamos, né? Meramente a prática do ato capaz de transmitir a doença, o crime está consumado, independentemente da transmissão. Ou seja, esse crime é formal, não exige o resultado contaminação, que a outra pessoa seja efetivamente contaminada. Agora lembrando, como se trata de crime subsidiário, se o agente age querendo contaminar e consegue alcançar esse intento de contaminar a vítima, deixa de existir esse crime e passa a existir o crime de lesão corporal, tentativa de homicídio, homicídio se a vítima vier a morrer, perfeito? Então, vejam que estamos falando de crime subsidiário. Tentativa desse crime é possível, não é isso? Embora ele pratique algum ato visando a contaminação, ele não consegue expor a perigo a vítima,
Tá? Então é possível vislumbrar aqui a tentativa, né? Que tentativa nada mais é do que praticar atos executórios e não conseguir obter o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui ele não consegue consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Então talvez ele tenha praticado atos tendentes ali a contaminar a pessoa, praticou atos para tentar praticar o contágio, mas não ofereceu o risco desse contágio à pessoa, embora ele tenha iniciado atos de execução visando alcançar essa consumação. Perfeito? Então, gente, a ação penal aqui é pública incondicionada, tá certo? Aqui é ação penal pública incondicionada. A pessoa realmente, aqui é interesse do Estado, está oferecendo risco à saúde das pessoas, à vida das pessoas. Então, aqui o legislador tratou como crime de ação pública incondicionada, ok? Terminamos esse aqui. Intervalo agora, voltamos daqui a pouco com a continuidade aí a partir do artigo 132, ok, gente?